Você já parou para pensar quanto de dinheiro ao longo dos anos já passou pela sua mão? E quanto desse valor você conseguiu poupar? Quanto desse valor você conseguiu investir para gerar um patrimônio no futuro para você? Se você já pensou sobre isso, eu convido você a ficar comigo aí até o final desse vídeo. E hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha história, como eu entrei nesse mundo de investimentos e tudo que aconteceu antes disso, né? Muitas coisas que eu fiz no passado, coisas que eu desconhecia, e talvez se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, talvez eu tivesse tido um futuro agora melhor, né? Talvez eu pudesse até agora estar com a minha liberdade financeira. Então, se você quer aprender sobre isso, se você quer, através desse vídeo, quem sabe, aplicar ele também à sua vida também. Talvez você esteja fazendo as mesmas coisas que eu já fiz no passado. E você possa aprender com os meus erros a fazer diferente. Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Convido você já a deixar o seu like aí, você conhece já o conteúdo desse canal, sabe que é um conteúdo de qualidade. E se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você também, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like aí no canal. Bem, como eu comentei com vocês, no vídeo de hoje eu quero contar um pouco da minha história, como eu cheguei nesse mundo de investimentos, né? Como eu me tornei um investidor, e eu quero contar um pouco da minha trajetória. Então vamos lá. Eu sempre comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que eu já tinha uma média de uns 10 anos de idade, aí eu sempre arrumava alguma coisa para fazer para ganhar algum dinheiro. E durante toda essa trajetória eu já fiz várias coisas. Eu já vendi picolé na infância, acho que uma média de uns 10 anos eu tinha. Eu já vendi amendoim, já vendi laranja também, já vendi verdura também. E fui fazendo várias coisas nessa vida. Às vezes eu chegava aqueles barros na vizinhança, né? O pessoal comprava para fazer aterro em terreno. E eu mesmo pequeno assim, eu ficava querendo fazer alguma coisa, querendo ajudar para ganhar algum dinheiro. Eu sempre tive vamos dizer assim, essa vontade de fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro. E isso me trouxe muitas coisas boas, né? Você que tem vontade de trabalhar, que gosta de trabalhar, a probabilidade de você ter um futuro melhor é grande. Mas muitas coisas que eu precisava também ter aprendido nesse tempo, que eu não aprendi, era como, vamos dizer assim, juntar aquele dinheiro. Porque por vários anos da minha vida, como eu comentei, eu fiz tudo isso, né? Eu trabalhei bastante, mesmo desde criança, mas eu nunca soube como guardar aquele dinheiro, como investir aquele valor. Eu não tinha esse conhecimento, até mesmo porque naquela época não era tão simples assim, né? A gente ter conhecimento sobre investir. Eu acho que naquela época, né? Estou hoje com 41 anos, vamos colocar aí 30 anos atrás, 31 anos atrás. Eu acho que o único investimento conhecido era poupança e não era para todo mundo. A minha família também não tinha esse hábito também de investir dinheiro. Eu nunca tive contato com essas coisas. Não o que aconteceu, né? Eu sempre trabalhei, ganhei dinheiro naquela época, mas nunca, desculpa, nunca soube como juntar aquele dinheiro. Então o tempo foi passando, e como eu comentei, eu fazendo várias coisas, sempre ganhando meu dinheiro lá. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, né, que eu comecei fazendo essas coisas que eu comentei, picolé, amendoim, essas coisas do tipo aí. Depois o tempo foi passando, quando eu completei, acho que uns 12 anos mais ou menos, eu lembro que uma vez eu fui numa feira lá, comprei naquelas, eu chamo de bomboniere lá onde eu morava, né, eu sou de Pernambuco. Eu comprei fui numa bomboniere lá que vendia doce, né, salgadinho, essas coisas, né. Eu lembro que eu comprei um saquinho lá que vinha parecia umas bolinhas de futebol, o desenho dela, uma bolinha pequena. Acho que ainda hoje tem ela ainda, né? Ela é enrolada num papel, tipo um papel alumínio, parecendo uma bolinha de futebol mesmo, e ela era de chocolate. Naquela época que eu comprei era bem melhor do que agora, né? O chocolate. Naquela época era aquela bolinha de chocolate bem maciça mesmo. Hoje em dia já é uma bolinha oca, não é o chocolate, não tem mais a mesma qualidade que tinha antigamente. Eu lembro que eu comprei aquilo ali. Eu lembro que na época que eu comprei, 90,
Eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi 94, mais ou menos aí. Nessa média, 94 para 95, nessa média aí. Eu comprei um saquinho, eu lembro que vinha 20 bolinhas daquela lá. Era R$ 1 na época. E eu comprei aquilo lá por R$ 1 e comecei a vender em casa mesmo, vendia os amigos a 10 centavos. E como vinha 20, né, dava R$ 2 depois de vendido, né? Então eu ganhava 100% naquilo. Aí eu comecei a gostar daquilo. Aí eu fui, comprei de novo, fui comprando, aquilo foi dando certo. Aí o que aconteceu, né? O tempo foi passando, fui comprando mais coisas. Aí na minha casa, né, tinha uma área na frente, assim, a gente chama de um terraçozinho na frente lá, com grade, com tudo. E eu comecei comprando mais coisas. E foi indo, e aquilo foi crescendo. Foi crescendo, e cada vez foi ficando maior. E eu tinha o que naquela época, ali, acho 12 anos mesmo, foi mais ou menos 94 para 95. E aquilo foi crescendo, crescendo, e as coisas foram indo bem, e eu fui comprando mais coisas, cada vez mais, aí fui comprando todo tipo de coisa, né, que você tem, vamos dizer assim, numa barraquinha lá, era salgadinho, doce, tudo. E aquilo foi evoluindo, e eu fui começando a pegar gosto por aquilo, né. Aí eu fui comprando mais coisas, e dessa barraquinha que a gente chamava lá, era uma barraquinha, né, acabou se tornando praticamente uma mercearia, tinha de tudo lá. Tinha doce, salgado, aí eu comecei a vender ovos também, pão, comecei a vender várias coisas lá, tipo açúcar, né? Não era aquela coisa de um mercado, né? De ter, mas era uma coisa pequena, tipo uma mercearia que para as pessoas do bairro, às vezes era mais fácil do que sair, às vezes o supermercado era distante, você podia ir lá e comprar num lugar mais perto lá. Um preço mais ou menos, é óbvio que eu não conseguiria vender o mesmo preço que um supermercado ou um mercado, mas as pessoas compravam lá. Eu lembro que eu ficava fazendo algumas coisas para chamar, vamos dizer assim, atenção, e o povo vinha comprar, né? Eu lembro que quando eu comecei a vender pão, essas coisas, depois eu comecei a vender cigarro também, e foi evoluindo. Cada vez mais eu ia comprando mais coisas e colocando lá. E eu lembro que todo mês eu fazia um sorteio lá para quem comprava pão lá. O pessoal comprava na época, acho que era R$ 1 de pão. Naquela época vinha bastante pão, né? Aí toda vez que a pessoa comprava R$ 1, tinha direito a pegar era um bilhetezinho, né? Preenchia, colocava o nome lá, eu colocava numa urnazinha lá, para quando for no final do mês, eu sortear, né, alguém para ganhar. Não era muita coisa, naquela época era o que? Era uma caixa de chocolate, era um saco de bombom ou de bala. Mas isso é uma coisa que, de certa forma, atraía muitas pessoas para lá. E o tempo foi passando, as coisas foram crescendo lá. Só que acontece, né? Eu tinha nessa média de 12 anos e assim, a gente ainda é criança, né? E o que acontece? Eu me sentia muitas vezes muito preso ali. Por estar fazendo aquilo, né? As pessoas da minha idade não estavam, vamos dizer assim, trabalhando, né? Ia para a escola, eu também ia, mas nos momentos vagos estava se divertindo, jogando futebol e coisa e tal, né? O tempo foi passando, eu comecei a ficar um pouco preso naquilo ali, me senti um pouco preso, embora estivesse dando certo. E quando foi um certo dia, eu falei com a minha mãe, a gente conversando, e eu passei tudo aquilo que eu tinha para ela comprar uma bicicleta para mim. Naquela época também não era fácil, assim, hoje em dia todo mundo tem uma bicicleta, muita gente tem moto, tem carro, hoje está bem mais fácil do que naquela época. Mas eu lembro que a minha primeira bicicleta foi desse jeito. Então eu passei vamos dizer, aquela merceariazinha que eu tinha para ela ficar tomando conta, ser dela mesmo, com a condição dela comprar uma bicicleta para mim, uma bicicleta nova. Eu lembro que ela foi lá no bairro, na cidade onde a gente morava lá, comprou uma bicicleta. Ainda lembro que tinha o nome no quadro lá, não sei se aquilo era uma marca mesmo. Eu conheço por cachorro nessa raça, né? Mas tinha a marca na bicicleta lá, Labrador. Era a marca que estava no quadro da bicicleta. Pronto, e aquilo ali para mim foi uma coisa assim muito importante, né? Eu nunca tinha tido uma bicicleta, né? Não era algo assim, vamos dizer, tão barato que a gente pudesse comprar. Então ela me deu aquela bicicleta, ela ficou tomando conta lá daquela merceariazinha, e o tempo passou. E por que eu estou trazendo essa minha trajetória, um passado tão distante, né? Que hoje eu estou com 41 anos, vamos dizer, eu tinha na média de 12 anos, por aí mais ou menos, isso já faz quase 30 anos, é porque todo aquele dinheiro que eu ganhei, vamos dizer, com aquele negócio que eu coloquei, eu nunca soube o que fazer com aquilo, né? Eu não tinha essa consciência, nem os meus pais, de poder me instruir, dizer assim, aproveita que você está ganhando um dinheiro aí e tal, e vamos guardar esse dinheiro, nem que fosse numa poupança, né? Vamos juntando aí e tal, esse valor, para no futuro aí você ter um patrimônio bom, né? Mas
Os meus pais também não tinham esse conhecimento. Então o tempo foi passando, eu passei essa mercearia para eles, né? E depois eu peguei aquela bicicleta, passou o tempo e tal, mas eu sempre continuei trabalhando. Eu lembro que o tempo foi passando, e eu continuei trabalhando, né? Um tempo depois comecei a vender outra coisa, eu vendia alho também. Eu acho que de todas as coisas que eu já vendi, acho que me deu mais rendimento foi isso, né? Vender alho parece ser uma coisa assim simples, né? E mas eu ganhava bastante na época. Eu lembro que eu trabalhava uma média de 15 dias por mês no Recife. Eu trabalhava lá no... Talvez alguém que se vê esse vídeo aí mais e lembrar de mim, quem sabe conhecer, vai lembrar que eu trabalhava lá no centro do Recife. No começo eu vendia alho ali na frente do Banco Mercantil, que era na Dantas Barreto. Depois aquele banco fechou. Depois eu comecei a vender lá perto do Mercado de São José, naquela rua ali, tem a Rua do Rangel. Eu vendi muito por ali também. Aí tinha a Rua das Calçadas, naquela parte por ali também, perto do Mercado de São José. Eu passei muito tempo ali, acho que eu fiquei dos 13 até os quase 18 anos fazendo isso. Aí no final de semana, eu fazia isso lá de segunda a sexta. No final de semana, eu vendia lá na feira onde eu morava, lá em Prazeres lá. Eu vendia no sábado e no domingo lá. E era, como eu comentei com vocês, foi o melhor trabalho que eu já tive assim, para aquela idade, que eu ganhei mais dinheiro. Eu lembro que no Recife eu trabalhava uma média de 15 dias, que eram os primeiros 15 dias do mês, eram os melhores dias, né, que tinha, principalmente lá na frente do banco mercantil naquela época. O pessoal ia receber dinheiro, né, entre o dia 1 e o dia 15, acho que era o dia que era pagamento para aposentado, pensionista naquela época lá. E era o período que a gente mais vendia lá. Eu lembro que, só para vocês terem ideia como eram as coisas, né? Eu lembro que eu saía de casa bem cedinho, eu estudava à noite já nessa época, já eu consegui mudar lá para estudar à noite. E como eu fazia para ir, né? Eu saía de manhã cedinho, eu tinha que ir lá na Feira de Prazer, naquela época tinha ônibus, mas o ônibus passava no horário tarde, não dava tempo. Então eu pegava era Kombi, né, que a gente chamava. Ele levava o pessoal para a Ceasa lá, e eu ia para a Ceasa cedinho para comprar lá uma caixa de alho, né? Eu comprava em caixa, que eram 10 quilos, para de lá, depois que eu comprar aquele alho lá, eu pegar outro ônibus e ir lá para o Recife. Quando eu chegava lá no Recife, lá eu tinha que limpar todo aquele alho, eu tirava toda aquela palha dele, né? Deixava ele bem limpinho lá para poder ficar uma coisa mais apresentável, né? Para poder fazer aquela venda lá, porque era venda vamos dizer assim, eu saía oferecendo de em uma pessoa na rua até vender todos aqueles 10 quilos de alho no dia e voltar para casa. E como eu era novo ainda naquela época, né? De aproximadamente, acho que já tinha uns 13 anos, o meu avô sempre me levava lá em Prazer, lá de manhã cedinho. Eu saía de casa de 3 e pouca da manhã, quase 4 horas. Ele me levava de bicicleta. São coisas que marcam a nossa vida, né? Ele me levava de bicicleta e me deixava lá, ficava esperando. Aí depois vinha aquela Kombi lá que ia levar o pessoal para a Ceasa para comprar tantas coisas que vende lá, né? Para vender também. Então eu pegava aquela Kombi, pagava lá a passagem lá, descia lá na Ceasa lá, comprava esse alho lá, depois pegava outro ônibus, chegava no Recife mais ou menos 6 horas da manhã. Aí entre 6 horas da manhã e 7 horas eu ficava limpando lá, fazendo toda a limpeza como eu comentei com vocês, depois tomava um café e depois saía para vender aquele alho lá que eu vendia. E quando dava mais ou menos, geralmente aí era meio-dia, às vezes no máximo 3 horas da tarde, era a hora que eu estava terminando de vender todos aqueles 10 quilos e eu voltava para casa. E eu lembro que aquilo me rendia durante 15 dias, que era o período que eu trabalhava lá, um salário mínimo eu ganhava. Ganhava bem naquela época, para quem tinha 13 anos mais ou menos. E no final de semana, eu vendia lá na Feira de Prazeres, lá como eu comentei com vocês. E o que eu quero tirar de lição e dizer para vocês com isso? Durante aquele tempo eu ganhava esse dinheiro, mas eu me pergunto hoje, o que eu fiz com aquele dinheiro, né? Eu não consigo mais dizer o que eu fiz, o que aconteceu, porque eu não tinha esse controle. Eu sabia, vamos dizer assim, empreender, eu tinha essa mente de empreendedor, mas eu não tinha o conhecimento nem vamos dizer assim, a habilidade de pegar parte daquele valor e investir em algum lugar, nem que fosse numa poupança. Porque se você parar para pensar, como eu comentei com vocês, sempre trabalhei, comecei com a média de uns 10 anos até hoje,
Se eu tivesse investido parte daquele dinheiro, ou se você também está nessa mesma situação, se a gente tivesse investido parte daquele dinheiro hoje, talvez, se eu quisesse, nem precisaria trabalhar mais, eu poderia viver só dos rendimentos que eu ia ter durante todos aqueles anos que eu ganhei bastante dinheiro, vi ele escorrer pelos meus dedos e hoje eu não sei dizer onde ele foi parar. E por que eu estou trazendo essa trajetória para nós hoje? E para mim também, uma reflexão. Porque talvez muitos de nós tenham feito isso durante a nossa vida. A gente trabalha bastante e a gente não tem essa mentalidade de investir o nosso dinheiro, de pegar parte daquele valor e investir em algum ativo, em investir em alguma coisa que no futuro vai nos gerar renda. E principalmente quando a gente não tem o conhecimento. Então é isso que eu tento trazer contando essa história, né, tudo que eu já passei. Ainda tem mais ainda, né? Isso é só, se for contar tudo mesmo, mano, é bastante tempo. Então, eu quero trazer isso para vocês, por isso, para vocês entenderem que se a gente só trabalhar e nunca juntar parte daquele valor, nunca separar algum pedaço daquele salário que entra todo mês na nossa conta para investir em algum lugar, a gente vai passar a vida toda, a gente vai ver os anos passarem e a gente vai estar sempre na mesma, sempre trabalhando para pagar as nossas dívidas, não sobra nada geralmente. E a gente vai passar a vida toda vivendo assim, esperando que um dia, quem sabe, a gente venha se aposentar e vai ganhar um salário também que não é suficiente e a gente vai continuar vivendo daquele mesmo jeito. Mas, se a gente começar a entender que a gente precisa sempre investir parte do valor que a gente ganha, a gente vai perceber que no futuro, que mais à frente, aquele pouco que parece às vezes ser tão pouco que a gente poupa todos os meses, vai chegar um certo momento que ele vai ter um volume bem maior, vai chegar um momento que os juros compostos vão começar a incidir bastante sobre ele, e você vai perceber que mesmo você aportando pouco ali todo mês, vai chegar uma hora que você vai ter o suficiente, para quem sabe até não precisar nem trabalhar mais. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, nessas coisas que aconteceram na minha vida, no meu passado, para que vocês possam aprender com elas também. Eu lembro que o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo e eu fiquei, como eu disse a vocês, nessa vida aí de vender coisas aí até quase 18 anos. Eu acho que eu tinha 17 anos e quase 18 anos aí. Eu estava perto, eu já tinha feito até um alistamento no quartel na época que eu parei de vender alho lá no Recife. Eu estava só esperando a data para poder se apresentar e tudo mais. E o tempo foi passando. Eu lembro que depois, quando eu estava com 18, 19, no ano de 99, final de 99, eu comecei a trabalhar de novo, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa que não era carteira assinada, era uma empresinha pequena, mas que me pagava lá todo mês também. Eu fui aprendendo, foi lá que eu aprendi minha primeira profissão, que eu sou soldador, né? Hoje eu não estou trabalhando na função de soldador, mas eu ainda sou ainda. Então foi lá que eu aprendi nessa empresa lá fazia bicicletas lá. E foi lá que eu aprendi uma profissão. E ganhava também meu salário lá todo mês também, mas mesmo assim naquela época também, com 19 anos já, eu também ganhava, mas era do mesmo jeito. Eu não tinha esse conhecimento de juntar o dinheiro, de poupar alguma parte, de guardar algum dinheiro, de pensar no futuro. Eu sempre pensava no hoje, no agora. Então passou um tempo, né, depois que eu estava nessa empresa, eu fui aprendendo, aprendi a soldar, né? Um dia apareceu outra oportunidade em outra empresa, né, que era carteira assinada e tudo mais. Eu fui lá fazer um teste lá, deu tudo certo. Eu comecei a trabalhar lá no ano de 2000. Eu lembro que eu comecei lá em 2000. Deixa eu ver se consigo lembrar o mês aqui ainda. Foi fevereiro. Não lembro exatamente o tempo que eu entrei lá. Só se eu fosse olhar agora na minha carteira de trabalho, mas não vou fazer isso agora. Mas eu lembro que eu entrei lá no ano de 2000. Acho que foi em setembro, mais ou menos, aí não lembro exato. E eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e 2 meses. E lá o que acontecia, né? Eu não era casado. A única despesa que eu tinha era em casa, né? Que não é tanta coisa, né? Na minha casa, com os meus pais. Na verdade eu digo com os meus pais, mas naquela época, já em 2002, eu só tinha minha mãe, meu pai já tinha morrido, né? Meu pai partiu em 96, 94, não, 96, tá certo, 96.
e era só minha mãe, então eu só tinha minhas despesas de ajudar em casa e só aquilo também, então me sobrava bastante dinheiro, vamos dizer assim, mas quando você não tem essa mente de investidor, quando você não tem esse conhecimento, pode cair a quantidade de dinheiro que for na sua mão. Você sempre vai ver ele escapando pelos seus dedos, como se você tivesse pegado lá, vamos dizer, um punhado de água na mão e visse ele escorrendo aos poucos pelos seus dedos até secar toda aquela água lá. Era isso que acontecia na minha vida e que acontece na vida de muitas pessoas que não têm esse conhecimento sobre investimento, sobre educação financeira. Então, eu lembro que nessa idade eu comecei a trabalhar nessa empresa, passei lá, como eu disse a vocês, um ano e 2 meses mais ou menos. Na verdade, quando eu entrei lá, eu entrei em 2000, só ratificando, né? Na verdade, eu entrei lá em 2000, nessa época de 2000 meu pai ainda estava... Não, tá certo mesmo, meu pai já tinha falecido nessa época já. Tinha falecido, era só minha mãe, foi em 96. Então eu trabalhei lá, e ao começar a trabalhar lá, para vocês verem como é, eu sempre tive essa mente de empreendedor. Infelizmente eu nunca tive a mente de poupador, mas de empreendedor eu sempre tive. Então o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nessa empresa, ganhava meu salário lá, e lá tinha uma coisa, era bom que acontecia lá, que era a produtividade, né? Nessa empresa lá a gente fazia andaime, aqueles andaime para construção e tal. Então tinha uma meta lá no dia, né? E se você atingisse aquela meta, você já podia ir embora, não precisava ficar o dia todo lá. Eu lembro que pegava 7 da manhã e naquela época, quando eu comecei, a meta lá era fazer 100 andaime. A gente montava e soldava 100 peças de andame daquela. Depois que você terminasse, você podia ir embora. Então geralmente no início eu lembro que eu largava mais ou menos 3 horas, 3 e meia. Só que você vai pegando habilidade, vai ficando cada vez mais fácil. Chegou uma época que eu comecei a largar mais cedo, às vezes largava de 1 hora, às vezes de meio-dia e meia, 1h30, ficava nessa média aí, no máximo 2 horas. Então o que é que eu comecei a fazer depois? Né? Como eu tinha trabalhado nessa outra empresa lá que fazia bicicleta, né, e eu acabei pegando bastante conhecimento com aquilo sobre bicicleta, e eles também vendiam, né, aquelas peças lá, o quadro de bicicleta, o completo, o garfo da bicicleta, a bicicleta completa, né, só não estava montada, né, era só a parte do quadro, o garfo, o guidão da bicicleta, e ele vendia para aquelas lojas, né, as lojas montavam a bicicleta e vendia a bicicleta já montada, pronta já. E como eu peguei muito conhecimento com muitas pessoas lá que eram vendedores também, que compravam lá, o que foi que eu fiz? Eu comecei nesse mesmo lugar aqui um dia, como eu comentei para vocês na minha infância, que foi uma mercearia no terraço da minha casa, que era uma área ampla lá. Eu comecei nesse mesmo lugar que eu trabalhei, né, comprar lá algumas bicicletas também, né, que era o quadro, né. Comecei a ir lá no Recife também, ia num lugar lá que vendia, vamos dizer, atacado, né, peças de bicicleta. E eu montei uma lojinha de bicicleta também, para vender peças para bicicleta, bicicleta montada. Então eu trabalhava lá nessa empresa, quando eu largava, eu voltava, ficava lá na minha casa, lá que era no terraço da casa, a loja lá, né. A minha mãe tomava conta na parte do dia, né, quando chegava alguém para comprar alguma coisa, e na hora que eu chegava do trabalho, eu ficava lá trabalhando também, né. Então você vê que essa mente de empreendedor, né, de sempre querer, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, eu sempre tive. O que me faltava era o conhecimento de, após ganhar esse dinheiro, saber o que fazer com ele. Poder investir ele em algum lugar, colocar em algum ativo que me rendesse alguma coisa. Como naquela época o mais conhecido era a poupança, né? Mas nem isso eu nunca fiz. Então eu montei lá essa loja lá de bicicleta, eu tenho meu trabalho lá, e na empresa que eu estava, quando chegava na sexta-feira, a gente ainda ganhava um valor pela produtividade, né? Que era, na época, eu lembro que quando começou era R$ 25. Hoje em dia R$ 25 não vale mais nada, né? Não dá para quase nada, mas naquela época dava para bastante coisa, né? Então quando chegava na sexta-feira, a gente ganhava lá esses R$ 25 toda sexta-feira, fora o salário que era certo, né? Todo mês lá. O tempo foi passando, depois aquela produtividade aumentou um pouco, foi para 125 por dia, mas também a gente começou a ganhar R$ 50 por semana também. Toda semana a gente recebia lá R$ 50, fora o nosso salário, né? Então, como eu disse a vocês, né, eu ganhava dinheiro, eu não tinha muitos gastos, mas infelizmente eu não sabia guardar aquele dinheiro, não sabia investir aquele dinheiro, não sabia o que fazer com aquele dinheiro que estava entrando nas minhas mãos. E se você está fazendo essa mesma coisa, se você está errando nas mesmas coisas que eu errei,
esse vídeo vai ser bom para você refletir sobre isso, né? Que é importante a gente trabalhar, mas a gente guardar algum dinheiro, para que no futuro, quando o tempo passar, que como eu sempre digo nesse canal, né, que o tempo passa, e passa às vezes até rápido demais, né? Quando chegar no futuro, a gente ter algum patrimônio, alguma coisa que a gente pôde juntar ao longo dos anos, para que a gente possa ter uma vida mais, vamos dizer assim, para que a gente possa ter a nossa liberdade financeira, para que a gente não tenha que passar a vida inteira dependendo só do trabalho, e às vezes com aquele medo de repente perder o emprego, não tem nenhum real na conta, se de repente sair do trabalho, às vezes não vai conseguir se manter, fica preocupado. Então, se a gente conseguir juntar algum dinheiro, né, ao longo dos anos, quando essas eventualidades acontecerem, a gente vai estar tranquilo, porque a gente vai ter algum dinheiro guardado, alguma coisa que a gente investiu, já pensando nessas coisas que podem acontecer. Então, continuando aqui, né, antes de continuar, eu queria dizer para você que está acompanhando esse vídeo aí até agora, não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Esse aqui é o canal François Renda Mais, aqui a gente fala sobre investimento, educação financeira. Então, se você está acompanhando até agora aqui, se você chegou aqui pela primeira vez, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né, de deixar o seu like aí. Todos os domingos às 10 horas da manhã sempre tem vídeo novo no canal falando sobre educação financeira e investimentos. Então, se você chegou aí agora, né, se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreva no canal. Se esse conteúdo de alguma forma não está servindo para você, então, né, vida que segue, não precisa se inscrever no canal, né, porque não adianta a gente se inscrever em algo que a gente não tem interesse, mas se de algum jeito, né, de alguma forma esse conteúdo está agregando algum valor para você, então se inscreva no canal aí, deixe seu like. Então, continuando o que eu estava dizendo, né, o tempo foi passando, e eu fui mudando de trabalho, mudando de emprego, né, e cada vez mais eu comecei a ganhar melhor, vamos dizer assim. Eu comecei a ganhar um salário melhor, só que tudo continuou do mesmo jeito. Eu fui ganhando mais, ganhando melhor, mas eu nunca consegui poupar algum dinheiro. Eu lembro que, e muitas vezes eu sempre olhava na conta assim, nunca tinha nada, nunca sobrava nada. E um pouquinho antes disso, ver como é as coisas, né? Eu lembro que quando eu saí desse meu primeiro emprego, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei aquela indenização que eu recebi lá, depois eu dei entrada no seguro-desemprego, essas coisas, e o valor daquela indenização lá, eu lembro que eu comprei uma moto. Isso foi no ano de 2002, eu saí de lá acho que fevereiro de 2002 eu saí. Foi isso mesmo, fevereiro de 2002. Então eu peguei aquele valor da indenização, comprei uma moto usada na época, né? Fiquei feliz da vida, já tinha tirado também a habilitação naquela época, então eu comprei uma moto. O tempo foi passando, e eu comecei e voltei a trabalhar de novo naquele primeiro lugar onde eu trabalhei lá, né? Enquanto não apareceu outra coisa melhor, fiquei trabalhando lá. Só que com o tempo depois o que aconteceu, né? Eu vendi aquela moto, depois de vender aquela moto lá, eu torrei todo aquele dinheiro. Eu acho que com a média naquela época, se não me engano, eu paguei 2.000, acho que foi 2.000 alguma coisa na moto lá, mais ou menos isso. E depois eu vendi, aí peguei aquele dinheiro lá naquela época, né, eu já tinha conta, né, que recebia salário, que era poupança, tudinho, né, conta, deixei lá o dinheiro, mas estava sempre indo lá, tirava algum valor para sair para algum lugar, gastava. Ia para outro lugar, tirava um dinheirinho, gastava, tirava mais um pouquinho, até que um dia eu olhei e não tinha mais nada. Então você vê que quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa habilidade de educação financeira, a gente parece que está perdido vamos dizer assim, no espaço. A gente não sabe fazer, a gente tem o dinheiro na mão que poderia nos vender alguma renda, mas a gente não tem esse conhecimento, então a gente vai gastando, até uma hora que a gente não tem mais nada. Então, como eu disse, né, as coisas foram melhorando, eu fui arrumando emprego melhor, ganhando salários bem melhores. Eu lembro que em 2014, por exemplo, antes eu tive outros empregos, mas em 2014, eu trabalhei no lugar lá, trabalhei na refinaria, que o salário que eu ganhava lá, naquela época, em 2014, era praticamente o que eu ganho hoje. Para você ver como era a coisa, né? Naquela época, né? Porque assim, naquela época também estava bombando de trabalho, né? Na refinaria e tudo mais, então as empresas estavam pagando um bom salário, vamos dizer assim, né? Tinha muita regalia por fora, tinha cartão alimentação, tinha cartão refeição, tinha PLR de
de 6 meses. Então era uma coisa que você ganhava bastante dinheiro. Mas o que aconteceu? Ganhei bastante dinheiro naquela época, mas mais uma vez não consegui juntar aquele dinheiro, investir parte daquele valor. Porque se naquela época eu tivesse investido, desde esse tempo que eu comentei com vocês, investido, hoje eu estaria num patamar bem melhor. Então isso foi parte, né, do que aconteceu na minha vida, na minha história. Eu quis trazer para vocês entenderem que se vocês estão passando por isso, se vocês estão vivendo dessa maneira, é o momento agora de parar, refletir sobre tudo isso que eu falei e começar a mudar o rumo da sua trajetória, da sua vida, começar a poupar algum valor, para que você no futuro possa ter uma vida melhor, você possa ter um patrimônio acumulado, possa ter algum valor que possa te gerar renda passiva, né? Sem que você precise trabalhar por ela.